Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cotidiano da Política. Eu me chamo Helder Vieira e hoje nós estaremos tratando sobre sistemas eleitorais. Dentre muitos que existem no mundo afora, nós estaremos trabalhando exclusivamente com 4 grandes mais utilizados nas grandes democracias, quais sejam o sistema eleitoral majoritário, o sistema proporcional, o sistema distrital e o sistema misto. Bom, vamos começar pelo sistema majoritário. Esse sistema em nosso país é adotado para elegermos, basicamente, membros para o poder executivo. Entre eles, o presidente da República, senadores, governadores e prefeitos. Ele tem que obter a metade mais um dos votos. Se ele não obtiver a metade mais um dos votos, ocorrerá fatidicamente um segundo turno com novas eleições. Nesse caso, levando-se em consideração o candidato mais votado e o segundo candidato mais votado. Essa regra não se aplica à eleição para senadores e para municípios, onde o número máximo de eleitores não ultrapasse 200 mil eleitores. Então, para senadores, utiliza-se a maioria simples. E para prefeituras, onde no município não tenha mais que 200 mil eleitores, vence aquele que obtiver a maioria simples. Basicamente, essas são as regras utilizadas. É um modelo bem simples, é um sistema bem simples, né? E bem fácil de auferir, onde o mais votado será o vitorioso naquelas eleições. Outro sistema que nós gostaríamos de abordar é o sistema proporcional. No Brasil, esse sistema é adotado em sua larga escala para elegermos membros do Poder Legislativo. Então, basicamente, seria para eleições para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Mas é um pouco mitigada a forma de se chegar ao vitorioso, porque não se leva em conta exclusivamente aquele que é o mais votado. Essa média aritmética chama-se quociente eleitoral. Então, quociente eleitoral seria o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras pleiteadas. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem mais claro o entendimento. Imaginemos que numa determinada cidade, que tenha 20 mil habitantes, tenha em sua Câmara Municipal 10 cadeiras, 10 vagas para vereadores. Se nós pegarmos, nós temos que pegar o número de votos válidos, como eu falei, 20 mil, e dividirmos pelo número de cadeiras. Nós chegaríamos aí ao número de 2 mil votos válidos. Então, o partido, ou coligação, ou candidato que alcançar 2 mil votos válidos, esse garante a sua primeira cadeira. Então, nesse tipo de sistema, o que realmente é levado em consideração e o que vale muito é a votação na coligação e no partido, não exclusivamente no candidato. Porque, como eu falei, o candidato que, por exemplo, sair sozinho em um partido que não se coligou com ninguém e ele obteve 1.999 votos, ele não será eleito, mesmo que ele seja o mais votado entre todos os outros candidatos. Por quê? Porque não atingiu o quociente eleitoral. Agora, se você pegar, e assim é a lógica que é utilizada, se você pegar, fazer uma coxa de retalhos, juntando 10 partidos, né, muitos candidatos, mas todos os candidatos com a média de votação chegue que não ultrapasse, por exemplo, os 500 votos, mas a somatória de todos eles ultrapasse os 2 mil, essa coligação conseguiu garantir uma cadeira. O eleitor, na realidade, tem que prestar muita atenção, porque se ele dá muito voto para um candidato, parte desse voto, por exemplo, imagine, aí eu vou usar um exemplo, me permitam utilizar um exemplo, o deputado Tiririca e o deputado Celso Russomano. Bom, o deputado Tiririca teve mais de 1.200.000 votos no estado de São Paulo. O deputado Celso Russomano também teve lá os seus 1,5 milhão de votos. Esse candidato, na realidade, para ser eleito, ele não precisava dessa votação toda. Então, essa votação acaba sendo revertida para o partido. E muitos candidatos que não têm uma expressão política relevante acabam sendo eleitos. Voltando ao caso do município com 20 mil eleitores, né, onde nós vimos que o quociente eleitoral, no nosso exemplo, foi 2 mil votos, aquele partido que obtiver 6 mil votos, ele já garantiu de cara 3 cadeiras.
Então, se tiver um candidato com 6 mil votos e os outros candidatos com votação de 200 votos, 300 votos, e outra coisa que caracteriza também esse sistema eleitoral é que, para ser eleito, o candidato tem que obter um mínimo de 10% do quociente eleitoral. Como eu falei no nosso exemplo, o quociente eleitoral que nós exemplificamos foi de 2 mil votos. 10% seria 200 votos. Então, nós vemos nesse exemplo que, imagine que um candidato tenha 6 mil votos e o segundo do seu partido tenha 201 votos. Com certeza, em todo o pleito eleitoral, tiveram outros candidatos que tiveram mais que 201 votos. Mas quem será o eleito? O partido desse candidato, ou a coligação desse candidato, conseguiu fazer 6 mil votos. Então eles têm direito a 3 cadeiras. A primeira cadeira será para o mais votado, esse puxador de votos, que obteve aí seus 6 mil votos. A segunda cadeira vai para uma pessoa que tenha 210 votos. E a terceira cadeira vai para uma pessoa que teve 201 votos, por exemplo. Então, mesmo que você obtenha, nessas eleições, 1.800 votos, por exemplo, não necessariamente você entrará. Quem entrará, nesse caso hipotético que nós citamos, será aquele candidato com 200 votos porque teve um que puxou. Por isso que muitas vezes não se identifica muito com os candidatos que estão eleitos, e nós vemos muitos deputados compondo a Câmara Federal, no exemplo que eu citei do deputado Tiririca e do deputado Celso Russomano, nós vemos muitos deputados que ali estão que nós não sabemos quem é, pessoas que não têm um histórico político, pessoas que muitas vezes não têm a capacidade política de estar ali. Está como deputado federal, mas estão porque existem os grandes puxadores de votos. Bom, para evitar muito disso, é que se discute outros tipos de eleições, outros tipos de sistemas. Dentre eles, que é o sistema distrital. Como funciona o sistema distrital? Na realidade, o sistema distrital é um sistema majoritário, aprimorado, mas que com características próprias, levando-se em consideração, basicamente, a localização geográfica. Um distrito, por exemplo, a grande cidade de São Paulo. Existem vários bairros ali. Para se eleger um vereador na cidade de São Paulo, esse candidato tem que correr a cidade inteira, tem que ter uma base eleitoral muito forte, muito grande. E muitas vezes são eleitos candidatos que moram ou que residem em determinada região da cidade, e existem determinadas regiões da cidade que ficam descobertas de representantes. Por isso que o voto distrital, ao meu ver, é um dos mais corretos a ser contabilizado, a ser levado em consideração. Por quê? Porque você regionalizando, criando pequenos distritos, você pode destinar das vagas de vereadores, na Câmara de Vereadores, você pode destinar vagas para o Brás, né, para a região do 25, para as diversas regiões da cidade, os bairros, você pode dividir por bairros, e cada bairro ter 2, 3 vereadores. Então, quem será eleito naquele bairro, naquele distrito? Aqueles candidatos que se identificam com a região, com aquele distrito, que conhecem aquele distrito, que sabem das necessidades daquele distrito. Assim se aplica também a eleição para deputado federal e para deputado estadual. Um deputado estadual não precisa correr, usando o exemplo do estado de São Paulo, ele não precisa correr todo o estado de São Paulo ou muitas cidades. Por exemplo, pode se dividir em distritos como o Distrito do Vale do Paraíba, Distrito do Litoral Sul, Distrito do Litoral Norte, Distrito do Centro, né? Distrito do Oeste, do Leste de São Paulo, do Centro-Oeste. Então, esses distritos elegerão os seus candidatos e esses candidatos farão a representação daquela população que os elegeu. Essa população, exclusivamente, votaria exclusivamente naqueles candidatos da região ou do distrito. Não precisaria se preocupar com outros distritos, né? Ela votaria naqueles candidatos, naquela lista que foi fornecida pelo partido. Aí também acaba fortalecendo muito a disputa interna dentro dos partidos. Então, para um partido lançar um nome para determinado distrito, terá que haver uma política mais forte, uma política mais corpo a corpo dentro dos filiados daquele partido ou daquela coligação. Então, um candidato que se aventure, uma pessoa que queira se aventurar a ser candidato por um partido representando determinado distrito, ela tem que vencer muitas vezes, aí nós vemos o exemplo dos Estados Unidos, de vencer as plenárias daquele distrito para representar o partido naquele distrito e assim receber a votação das pessoas daquele distrito. Existe também o sistema eleitoral misto.
seria, como o nome mesmo já diz, um misto entre o distrital, né, da forma que eu apresentei, onde é colocado um nome, esse nome é escolhido dentro do partido e esse nome é colocado para votação dentro de um distrito. No sistema misto, além dessa votação nominal, onde você escolhe o candidato, onde você identifica o candidato, existe também uma votação numa lista fechada, que seria exclusiva ao partido ou às coligações. Então, o partido tem uma lista interna fechada e ao eleitor é apresentado uma lista aberta, com candidatos, né, que ela estará escolhendo, e também uma lista fechada, onde o eleitor não vota nessa lista, ele vota no partido. Então, parte das cadeiras, das vagas, é destinada para os mais votados, dentro dos seus distritos, e parte das vagas é indicada pelos partidos. Por quê? Porque quem recebeu a votação foi o partido e o partido, dentro dos seus membros, acaba indicando aqueles nomes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se você tiver alguma dúvida ainda, entre em contato. Não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Um abraço.